Boa noite. Nós, da Sociedade Espírita de Auxílio Fraternidade e Juí, mais uma vez estamos nos reunindo com todos aqueles que nesse momento nos assistem, quem sabe nos assistirão em outros momentos, e rogando que a paz esteja em todos os corações, seguindo as orientações dos órgãos de saúde, seguindo a determinação da municipalidade de Juí. As nossas casas não estão abertas ao público e assim nós estamos fazendo as transmissões das palestras dos nossos lares, ao vivo, porque o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, não pode deixar de chegar aos corações, levando o esclarecimento, consolo e orientação. Principalmente nos dias da quarta-feira, quando nós sempre tratamos de temas respectivos ao Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação espírita. E como bem diz o nome, trata do esclarecimento, do desenvolvimento, da complementação e da explicação clara para todo mundo daquilo que talvez na fala do Cristo tenha ficado não entendido naquele momento, quando ele mesmo dizia que nós não poderíamos compreender tudo o que ele tinha para dizer. Esse será sempre o Evangelho do Cristo, o antídoto para todos os males. Então, estamos aqui reunidos para tratarmos, mais uma vez, de temas do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Perguntai a flor virente, de pétalas multicores, que com mágicos olores perfumam vosso ambiente, o que fazem cá no mundo, tão viçosas, perfumadas, nestas sendas desoladas desse abismo tão profundo? Como sorrisos do céu, essas flores perfumosas responderiam formosas: nós marchamos para Deus. A ave que poetiza vossos campos dadivosos, com seus cantos maviosos, em beleza que harmoniza, se perguntasseis também, ela vos retrucaria: caminhamos com alegria para o belo, para o bem, pois assim tudo em ascensão marcha o progresso constante, a alvorada rutilante da sublime perfeição. Andai sempre, irmãos terrenos, nestas sendas dadivosas, caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas, entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura, espargindo a caridade, consolando a desventura. Só assim caminharemos nesta eterna evolução e no bem conquistaremos a suprema perfeição. São estes versos de Casimiro Cunha, o Espírito, através da mediunidade com Jesus de Chico Xavier. E mostra-nos ele uma verdade absoluta que todos nós somos prova, que há um progresso constante, que tudo progride. Se nós olharmos a história e vermos dos tempos antigos, do homem das cavernas, e que nós muito certamente estávamos nestes meios,
e olharmos dos dias de hoje, nós vamos ver o quanto progredimos. E no progresso intelectual que foi crescendo, o homem foi trabalhando para melhorar a sua forma de viver, os seus lares, as suas condições de vida. Tudo foi crescendo. Mas também, na medida em que cresce intelectualmente, o homem também, não no mesmo ritmo, mas cresce moralmente, pelo conhecimento do bem e do mal, conforme questão 780 do Livro dos Espíritos. E como melhorou-se moralmente também a casa do espírito, que é o corpo físico, foi melhorando. Assim, nós, as vegetações, as flores, os animais, tudo é mais formoso, mais belo hoje do que nos tempos anteriores. E salvo que algum de nós creia que nós chegamos ao auge da evolução, do máximo de perfeição que podemos alcançar, é de crer-se que continuaremos progredindo. Existem ainda irmãos que estão em condições anteriores à nossa, e existem aqueles que estão muito adiantados a cada um de nós. Então há um caminho a percorrer-se, não é parada a nossa evolução ainda. E por isso também é de pensar-se que se o espírito segue progredindo, segue evoluindo moralmente, e evolui mais rapidamente do que o planeta em que ele habita, que as condições do planeta que ele habita, é justo e correto que ele tenha um lugar mais de acordo com a sua condição para que ele viva. No Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 1 e 2, Jesus diz àqueles que estavam seguindo com ele: não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Credes no Pai, credes também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou reservar-lhes lugar. E a doutrina espírita tem 5 pontos que podemos dizer básicos e que são necessários, primeiro, que nós os compreendamos bem para assimilar todos os benefícios que a doutrina nos traz. Não são dogmas que não se discutem. Nós podemos, com aqueles que chegam na casa e que têm dúvidas sobre isso, trabalhar pelo tempo necessário para que compreendam. Mas, como dissemos, os benefícios do Consolador só chegarão quando bem compreendidos. A crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicabilidade dos espíritos, a crença na pluralidade das existências e a crença na pluralidade dos mundos habitados. Em O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação, na questão 55, a pergunta do codificador: são habitados todos os globos que giram no espaço? Sim. E o homem da Terra não é, segundo pensa, o mais adiantado em inteligência, em bondade e em perfeição. Há espíritos que se julgam muito fortes e que somente neste pequenino globo haveria vida inteligente. Orgulho e egoísmo. Então, o nosso tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, que fala: há muitas moradas na casa do Pai, nos itens 16 a 18, vai tratar de mundos regeneradores. Nós já estudamos nas quartas-feiras os mundos superiores e inferiores. Estudou-se na quarta-feira última, a primeira transmissão sem público na nossa casa, os mundos de provas e expiações. E hoje, então, mundo regenerador.
Recapitularemos rapidamente a condição e a configuração de cada mundo. Os mundos inferiores, mundo primitivos, são das primeiras encarnações dos espíritos, e ali são colocados por Deus no início da caminhada para Ele. Depois, nós temos os mundos de provas e de expiações, que é onde a Terra se coloca nos dias de hoje. Então é desnecessário que o descrevamos, porque nós vivemos aqui e bem conhecemos as dificuldades que esse mundo nos apresenta. Embora se faça muito bem, ainda, por vezes, o mal parece predominar. Nos mundos superiores, podemos dividi-los em dois. Os mundos felizes ou ditosos, onde o bem supera o mal. E depois, os mundos celestes ou divinos, onde o bem reina de forma absoluta. E se nós temos estes mundos na condição de inferior e provas e expiações, com todas as dores e os sofrimentos que eles contêm, e se nós temos mundos mais avançados, mundos felizes e mundos celestes, também nos parecerá de lógico que haja entre eles um mundo intermediário, de transição, para aqueles espíritos que encerraram as suas lutas nos mundos de provas e expiações, possam, como um doente, convalescer da doença, ter um refrigério, preparar-se para terminar a sua caminhada, a sua evolução, para poder ascender a mundos mais altos, estar em condições de ascender aos mundos felizes. Mas nesses mundos ainda existem as provas. Não há a crudeza das expiações, mas as provas, porque aí estão e estarão os espíritos que ainda têm dívidas a ajustar com a lei divina. E muitos, às vezes, falham, acabam regredindo e necessitam retornar a encarnar em mundos de condição inferior. Também acontece de que quando um mundo está pronto para mudar de provas e expiações para um mundo de regeneração, que existam alguns espíritos que não consigam qualificar-se para seguir vivendo e habitando naquele mundo. E provavelmente isto passou-se conosco, que já habitamos em outros planetas. E na hora da transformação do planeta, nós não nos adequamos. Então a Terra abriu os braços como mãe generosa, nos cuidados do Cristo, seu governador espiritual, para recebermos. E aqui viemos envolvidos em nossas dificuldades, mas contribuindo para o progresso, para o crescimento da Terra. E a Terra tem progredido, e nós sabemos bem, muito mais nas dificuldades, nos flagelos, nos cataclismos. Lá no Livro dos Espíritos pergunta o codificador, na questão 737, na lei de destruição, por que fere Deus a humanidade com flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais rapidamente. E vão dizer os espíritos que são flagelos porque nós olhamos do nosso ponto de vista. Avaliamos os prejuízos que nos causam, então consideramos flagelos. Mas a humanidade progride mais rápido com estes acontecimentos. E nós somos testemunhas disso, de quanto avançou a Terra em cada vez que passou por dificuldades grandes, tremendas. Mesmo aqueles que hajam desencarnado nestes momentos. Quem sabe quantos ascenderam a mundos melhores. Quem sabe quantos já retornaram e estão hoje em condições muito melhores. E aqueles que podem estar ainda em processo de reencarnar. Porque todos nós morreremos um dia. Não sabemos quando, não sabemos de que maneira. E quando a doutrina espírita nos traz isto, ela não traz de uma maneira fria, porque é natural que nós soframos a separação física dos nossos queridos. Mas se olhamos do ponto de vista rasteiro, da terra, essas dores são muito acerbas. Mas se subimos o nosso ponto de vista para o mundo espiritual,
Mudam-se todas as visões, porque sabemos que a vida continua, que a vida segue e que nós estaremos juntos em novas oportunidades quando não nos encontramos nos nossos sonhos. E estaremos prontos a crescer juntos, preparados. Dói-nos, em verdade, porque é uma maneira egoísta, porque nós não quereríamos que as pessoas desencarnassem, que não fora da maneira como nós gostaríamos, na hora que quereríamos, da maneira que quereríamos. E assim, provavelmente, ninguém desencarnaria. E o progresso se estancaria. E este é um preciso momento que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra. A Terra prepara-se para avançar de mundo de provas e expiações para um mundo regenerador. O que importa sabermos é quem seguirá encarnando neste nosso planeta. De que maneira vão qualificar seus espíritos para seguir encarnados neste mundo, que é um mundo, como dissemos, que ainda sofre as suas provações, mas que é muito melhor, muito mais avançado do que este planeta como ele está hoje. E que não há nenhum de nós, com certeza absoluta, que não gostaria de estar vivendo num mundo destas condições. Mas, para que nós ascendamos a estes mundos, é necessário, em primeira instância, que o bem já esteja em nós, como o primeiro movimento. Quando alguma situação acontece e que desagrada-nos, não está de acordo com as nossas expectativas, a reação primeira, qual é? Quando nós reagimos de forma abrupta, violenta até, quando não nos conformamos, partimos para a queixa, para a reclamação, como que seríamos levados a habitar um mundo mais avançado? Porque desta forma de comportamento, nós acabaríamos prejudicando a caminhada daqueles outros que estão mais avançados, mais dispostos a acabarem a sua purificação neste planeta. Quando falamos em purificação, não falamos em perfeição, muito menos em perfeição absoluta. Nós falamos em libertar-nos de todas estas dificuldades, desses sentimentos menos felizes que nós ainda acolhemos em nós, aqui, no planeta Terra. Assim, é natural que os acontecimentos na Terra venham nestes momentos, para que se faça esta seleção, para que se faça a seleção daqueles de nós que continuarão reencarnando aqui, neste planeta. E aqueles que não tiverem estas condições, a bondade divina os conduzirá para outros mundos e levarão, conforme já dissemos de nós mesmos, o seu conhecimento, a sua inteligência, mesmo que ainda arraigado em práticas não muito felizes, colaborarão com o crescimento destes mundos, o que também acabará servindo-lhes de atenuante frente às dificuldades. E um dia, todos chegaremos a que nos está destinado, que é a perfeição relativa. Perfeição absoluta, já se disse incontáveis vezes, só Deus. Assim, nós podemos fazer um comparativo, trazer uma lembrança do Evangelho do Cristo, lá no Evangelho de Mateus, quando, no capítulo 3, Jesus está narrando a parábola do semeador.
como ele gostava de lecionar aqueles seus discípulos e aqueles seguidores mais próximos, através das parábolas, para que a imaginação deles, para que a reflexão, trazendo do seu dia a dia, trazendo para o seu convívio, pudesse fazer com que o entendimento chegasse nas mentes e nos corações. Mas, quando Jesus narra esta parábola, explica que o semeador saiu a semear, uma semente caiu na estrada, os pássaros comeram, outras caíram nas pedras, até nasceram, mas não tinham raízes, outras entre os espinhos foram crescendo, mas os espinhos as sufocaram, e aquelas que caíram em boa terra e produziram a 30, a 60, a 100. Então somos nós as sementes semeadas e vamos tratar de produzir ou vamos aguardar para a nossa produção, esperar outra oportunidade. A escolha está conosco. Então Jesus explica aos apóstolos o significado da parábola. O que cada semente onde caiu, o que representavam aqueles terrenos. E a partir deste ensinamento, do verso 24 até o verso 30, ele vai apresentar uma outra parábola, que é a parábola do joio e do trigo. Então, narra Jesus que um homem, pai de família, plantou na sua gleba a boa semente, mas que quando os seus tarefeiros foram olhar, quando começava a crescer, havia trigo e havia joio. E disseram a ele: o senhor não semeou a boa semente? Como nasceu joio junto a ela? E ele disse: foi o inimigo que veio à noite e semeou o joio. Perguntaram-lhe os tarefeiros: querereis que nós arranquemos o joio? Não, disse o Senhor, para que não corramos o risco de arrancar trigo junto com o joio. Deixa que cresça. E quando chegar a época da colheita, direi aos meus ceifeiros: primeiro recolhei o joio, atai-o para ser queimado, e depois retirai o trigo para colocar nos meus celeiros. Então nós vivemos momentos hoje e que podemos dizer da separação do joio e do trigo. O trigo ascenderá a este novo celeiro, que é um mundo de regeneração. O joio retorna, queima e volta a nascer, a crescer, até transformar-se. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar que a boa semente, quando criados pelo Pai, os bons sentimentos no nosso coração, as suas leis na nossa consciência, o instinto de sobrevivência. E aí estávamos prontos para, com o nosso livre-arbítrio, desenvolver a nossa caminhada. Mas o egoísmo, o orgulho, que podemos dizer a semente do joio, do inimigo semeado em nós, tem nos prejudicado. Naqueles tempos que recordávamos antes, os tempos anteriores, esses sentimentos eram necessários, porque nós vivíamos de maneira mais selvagem, isolados, não pelos motivos de hoje, mas em isolamento. Não aprendéramos ainda a viver em sociedade. Assim, ser orgulhoso, ser egoísta, ser egocêntrico, fazia com que nós nos desenvolvêssemos, nos protegêssemos, aprendêssemos a nos amar. Para que quando nós descobríssemos que viver em sociedade era muito melhor, nós sabermos como amar os outros, como era o bem para oferecer ao outro. Mas não abrimos mão deste joio que estava junto de nós e tem orientado muito da nossa caminhada, muito das nossas ações até os dias de hoje: o orgulho e o egoísmo. E são eles necessários que se extirpe de nós, que seguem os ceifeiros do Senhor, para recolhê-los
para que o trigo receba, então, o seu novo celeiro para bem-estar. A nossa escolha, nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que nós vivemos um momento em que os ceifeiros do Senhor preparam esta colheita e a separação. Nós estamos hoje recolhidos aos nossos lares, reaprendendo, quem sabe, a viver e a conviver. É momento que nós não podemos perder de recriar as condições ideais, perfeitas, de vivermos juntos com aqueles que o Pai colocou próximos a nós. Não no momento do planejamento da encarnação para nos reunirmos, não só nesse momento, mas neste momento de agora. Quem ficou junto dos nossos lares para o aprendizado de viver, de conviver. Aqueles que ficam na nossa lembrança e que gostaríamos que estivessem juntos de nós. Aqueles que pensamos que, se soubesse que eu teria que ficar recolhido ao meu lar e não pudesse encontrar fisicamente outra vez, quem sabe eu teria sido mais paciente, quem sabe eu teria sido mais amoroso. Hoje, neste momento em que todo o conhecimento do homem, em que toda a ciência terrestre ainda só consegue aconselhar-nos para que nos protejamos e para que nos higienizemos bem. Todo o conhecimento do homem, neste momento, não tem outro conselho a dar-nos para que nós nos protejamos. Quando Jesus, questionado sobre o mandamento maior, diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós não amamos ao Pai, se nós deixamos que a fé vacile, como viveremos nestes momentos? Como passaremos estes dias? E ele disse que há um segundo mandamento semelhante a esse: amar o próximo como a si mesmo. Nós vivemos um momento em que todos os cuidados que nós tenhamos conosco não serão suficientes. O momento é de cuidarmos também do nosso próximo, do nosso irmão. Porque se o irmão contamina, eu posso contaminar-me também. Então é hora de aprendermos a amar ao próximo, a amar a Deus e confiar em Deus, amar o próximo, confiar no próximo, cuidar-nos uns dos outros. E aí nós pegamos o segundo momento da poesia do nosso Casimiro Cunha, quando ele diz: só no bem que nós conquistaremos a suprema perfeição. Falou da evolução e falou de como fazer para chegarmos naquilo em que todos nós aspiramos, viver mais felizes, mais serenos, mais tranquilos. Nós estamos sempre na caminhada evolutiva. Não regredimos, estacionamos, às vezes, mas estamos sempre avançando. E por vezes o Pai generoso e justo precisa trazer algum flagelo para que nós nos desenvolvamos mais rápidos. E nós viemos desde o princípio, criados como um átomo para chegarmos ao arcanjo. Outro grande poeta brasileiro, Augusto dos Anjos, também pela mediunidade sublime de Chico Xavier, tem um verso, um poema chamado Evolução, que está em Parnaso de Além Túmulo, como está a outra poesia, Ascensão. E no seu último verso, ele diz: nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. E aí estamos nós, buscando as perfeições absolutas,
E o próximo passo é o mundo regenerador. E é a condição para estar lá. Nós é que saberemos fazer. Que Deus nos abençoe, nos ampare a todos e a cada um. E vamos agora nos preparar para um momento de prece, um momento de um passe espiritual. Nós podemos cerrar os olhos e podemos deixar que o nosso pensamento se eleve. E podemos sentir a proximidade dos nossos benfeitores, que reúnem-se a nós transmitindo ânimo e coragem. E à medida que agradecemos ao Pai por mais um dia que Ele nos proporciona, que agradecemos ao Pai por estar nos encerrando o dia aqui em reflexões preciosas sobre a vida, que Ele nos fortaleça, porque somos ainda muito frágeis, começamos a nossa caminhada, necessitamos do seu cuidado, através dos seus mensageiros, dos nossos anjos guardiões e do Cristo, Mestre, modelo e guia. Cuida de nós, Pai, e fortalece-nos também o coração, para que não esqueçamos de orar por todos os nossos irmãos em humanidade, e que passam dificuldades mais acerbas que as nossas. Que o nosso coração se agrande para abraçar a cada um destes irmãos, e que neste abraço fraterno a lembrança seja do Cristo Consolador, e que proponhamos a seguir os seus passos, acima de tudo, no maior mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. Ampara-nos, mais uma vez te rogamos, e que a nossa semana, se os nossos dias sejam de esforços para vencermos a nós mesmos. Muita paz, que assim seja.